Oi! Nós vamos apresentar o trabalho sobre Albert Bandura. E para introduzir o trabalho, Daniel. Albert Bandura nasceu no dia 4 de dezembro de 1925, em Montreal, uma pequena cidade no centro da província de Alberta, no Canadá. Bandura desenvolveu grande fascínio pelas figuras com as quais conviveu, e isso fez com que a psicopatologia da vida cotidiana fosse tema sempre presente em seus estudos. Ao contrário da psicanálise e do modelo de aprendizagem de Skinner, Bandura põe o comportamento do indivíduo como um resultado dependente do mundo simbólico interno, da capacidade de previsão das consequências do comportamento e de um sistema autorregulatório. Sua teoria diz que o ser humano é um agente intencional e reflexivo e que depende de 5 capacidades para eles. 5 capacidades são a simbolizadora, a de previsão, a vicária, a autorreguladora e a de reflexão. Falaremos sobre cada tópico assim. Modelação e comportamento agressivo. As primeiras pesquisas que Bandura realizou sobre aprendizagem por observação se referiam precisamente ao comportamento agressivo e demonstraram a importância dos modelos reais e simbólicos. Ele observou que as crianças expostas a modelos agressivos não só tinham respostas agressivas iguais às que elas observavam, como tinham outras respostas também agressivas que elas não tinham observado, em relação a crianças que não eram expostas a modelos agressivos. E com isso ele viu também que a exposição a modelos agressivos tem um caráter desinibitório da agressão, ou seja, a criança passa a achar normal a agressão. Processos vicários. Bandura acentua a importância dos processos vicários, que são os processos de aprendizagem através da observação e modelação, dos processos simbólicos e autorregulatórios. Os fenômenos da aprendizagem resultantes de experiências através da observação do comportamento de outra pessoa e de suas consequências. Por exemplo, se uma criança observa que o modelo dela está tendo um determinado comportamento e que a consequência é ruim, ela provavelmente não vai imitar esse modelo. Mas se as consequências forem positivas, ela pode, dependendo das condições e dos valores dela, vir a imitar esse modelo. Ambiente, fatores pessoais e comportamento. Bandura viu que existe uma reciprocidade entre esses 3 elementos, que ele chamou de reciprocidade triádica. Ele diz que o comportamento depende dos ambientes e dos fatores pessoais, emocionais, cognitivos, que os fatores pessoais dependem do comportamento do ambiente e assim vai. Aí ele diz também que a influência desses 3 fatores varia de indivíduo para indivíduo, não é? Os fatores não têm o mesmo peso para todos os indivíduos. Ele diz que quando as condições ambientais são muito restritivas, o ambiente se torna assim um fator de peso maior. E aí praticamente obriga a realização de certo comportamento. Por exemplo, quando tem uma escola e ela é muito restritiva, as crianças se sentem praticamente obrigadas a dar determinada resposta, porque se elas não derem essa resposta esperada, elas são reprimidas ou elas são levadas através de ajudas verbais ou físicas a ter essa resposta. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air,
kicked it repeatedly. Threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. Children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault. Modelação e imitação. A modelação era considerada um ato inconsequente regido pelo instinto, e ela foi rotulada como imitação. E ela era considerada também um fenômeno de pessoas conformistas. Mas a modelação deve ser utilizada como forma de aprendizagem. Ela deve e pode. Por exemplo, um aluno de medicina, ele tem que observar um profissional trabalhando, porque dessa forma, de maneira prática, ele compreende melhor aquilo que ele leu nos livros. Modelação, aprendizagem de princípios e regras. A modelação permite a aprendizagem de princípios e regras através de modelos. Por exemplo, um filho que observa o pai tratando bem a mãe ou sendo responsável, ele acredita que essa é a maneira correta de se portar com o próximo. Isso faz com que ele possa repetir esses mesmos atos em outros ambientes. Assim, ele forma funções cognitivas refinadas. E Bandura acredita que a modelação melhora a habilidade cultural das crianças. Existem dois tipos de modelação, a verbal e a comportamental. A verbal é aquela onde as instruções são dadas de forma oral. Um exemplo, o professor ensina os alunos a utilizar o microscópio, mas só que ele não mexe no aparelho, ele deixa que os alunos façam a experiência sozinhos apenas com as orientações verbais. Já a comportamental, o indivíduo observa um modelo e se espelha nele. Então, a gente vai mostrar um vídeo que mostra como essas duas formas de modelação se complementam.
No vídeo, o pai explica do porquê a criança deve fazer isso. Então, quando ele é questionado do porquê, ele explica que é porque as latas amassadas são metade do preço. Ele entendeu o que ele está fazendo, ele não só está repetindo. Hey, SpaghettiOs! You like SpaghettiOs? Yeah? Vented cans at half price. Microsoft went down 3 points. We gotta save some money. Here, give it a shot. What the hell is he doing? He's shopping. Microsoft went down 3 points. No segundo vídeo, fica claro como elas se complementam e uma necessita da outra. Porque a criança está só repetindo o que o adulto fez. Ele não sabe por que ele está dizendo aquilo. Não foi explicado por que é incorreto. Ele simplesmente repete. Okay, do you remember all that stuff I taught you yesterday? Remember all that stuff I taught you yesterday? Don't do that. Don't do that. Seriously, your dad doesn't like pranks. Seriously, your dad doesn't like pranks. Damn it! Oh, damn it! No, don't say that! Don't say that! Damn it! No, don't go back to repeating. Damn it! Oh, crap! Oh, crap! Professor e modelação. Conforme a teoria da aprendizagem social, é útil conceber o professor como alguém que apresenta constantemente modelos de comportamento. Sua eficácia depende da consistência dos modelos, da atratividade do professor como modelo para os alunos e da adequação à capacidade dos alunos. Segundo tópico, modelação e comportamento criativo. De acordo com testes realizados, observadores mostram respostas relativamente novas, que representam a síntese de elementos de diversos modelos de comportamento. Isso demonstra que, além de produzir a reprodução do comportamento, proporciona também padrões criativos e inovadores. Bandura distingue 3 tipos de modelos: vivos, representativos e simbólicos. Os modelos vivos são aqueles em que ocorre presença física do modelo. E supõe-se que haja algum tipo de influência entre o observador e o modelo, podendo ser maior de um dos lados. Exemplo, pai e filho, professor e aluno, ou 2 amigos. Agora, os modelos representativos são aqueles em que não ocorre a presença física do modelo. Eles são representados por meio de personagens na televisão, em novelas, noticiários jornalísticos, também no cinema e outros meios audiovisuais. Eles transmitem atitudes, padrões de pensamento e ação, reações emocionais e novos estilos de comportamento, que muitas vezes abalam as próprias bases da família, da escola e da sociedade, com formas brutais de agressão e de violência. Aí surge a primeira questão. Quais influências pesarão mais sobre as crianças e os adolescentes? A positiva ou a negativa? E os adultos, que também estão sujeitos a tais influências? E a segunda questão, qual é o tipo de sociedade que queremos? Pois para construí-la necessitamos de modelos que a promovam. Para os 3 modelos simbólicos, são aqueles encontrados nos textos, livros, que se utilizam da forma gráfica, podendo ser reais ou não. E o que os identifica e diferencia é a forma como estes chegam ao observador. Um exemplo disso é a religião, que tem seus fundadores como modelo. Buda para os budistas, Maomé para os muçulmanos e Jesus Cristo para os cristãos. Agora eu vou falar sobre o conflito de modelos. Ocorre quando eles são antagônicos ou incompatíveis. Por exemplo, um pai agressivo e uma mãe amável, democrática e outra autoritária, uma pessoa rígida e outra flexível. E no mundo em que vivemos, os indivíduos estão expostos aos mais variados tipos de modelos, e cada um constrói uma personalidade única, que é a síntese de múltiplas influências com pesos diferentes. Aí surge uma terceira questão, que é: um pai agressivo e uma mãe amável, qual influenciará mais sobre o filho? Depende do sexo da criança, do tempo de convivência com um ou outro e do vínculo, às vezes é maior com o pai ou com a mãe. Mas a hipótese geral, segundo o Bandura, é que a criança construa traços construa sua personalidade com traços de ambos, do pai e da mãe, com a probabilidade de
ter mais peso aquele com que a criança tem um convívio maior. Então, mas a criança não ficará exposta, não ficará confinada somente entre 4 paredes. Portanto, absorverá modelos fora de casa, com outras crianças, com outros adultos, e tornando assim, fazendo com que a sua teia de influência fique imensa. Por isso também é importante que elas sejam expostas o menos possível na família a esses modelos antagônicos, e sim aos mais consoantes possíveis, para que pelo menos no lar esse tipo de conflito não aconteça. Aprendizagem social e os processos envolvidos. A aprendizagem social envolve 5 processos diferentes: atenção, retenção, reprodução motora, motivação e reforço. Eles são diferentes, mas eles são interrelacionados. Vamos falar dos processos de atenção. Observar com exatidão os estímulos de um modelo, de reconhecer quais são os relevantes, diferenciar os dados distintivos das respostas, são os quesitos necessários para que se possa aprender o que é passado pelo modelo. Existem condições de incentivo, como desempenhar com exatidão o comportamento modelado e receber recompensa. Será estimulado a redobrar a atenção, ou seja, todo comportamento que recebe o reforço, ele automaticamente é estimulado a ser repetido pelo observador. Se uma criança recebe recompensa por uma atitude, ela vai estar sempre repetindo essa atitude, porque ela sabe que ela vai receber uma recompensa ao realizá-la. Existem algumas características do observador que influem nos processos de atenção, como afiliações organizacionais, como, por exemplo, as religiões, ou seja, uma pessoa que é da religião católica terá preferências e mais atenções para conteúdos que estejam relacionados com suas preferências religiosas, assim como as pessoas de outras religiões. Também as circunstâncias de vida, como, por exemplo, a gravidez. Uma mulher grávida tem tendência a prestar mais atenção a revistas ou programas sobre gravidez, a seguir coisas que tenham relação com o processo do parto e etc. O sexo masculino e o feminino, ou seja, homens têm tendência a prestar atenção em um certo tipo de coisa e mulheres em outro tipo de coisas. E os estados emocionais transitórios, como, por exemplo, a morte de um parente na família pode vir a sensibilizar uma pessoa a prestar mais atenção em tragédias que passam na televisão, em problemas sociais e etc. E o reforço do comportamento imitativo, ou seja, tudo aquilo que você imita e recebe um reforço, você vai querer imitar novamente, porque você vê que aquilo tem um reforço positivo. Agora, características dos estímulos de modelação que também influem no modelo. O valor afetivo, ou seja, por exemplo, pais e filhos. O pai tem um valor afetivo para o filho e o filho tem um valor afetivo para o pai. Então, quanto mais eles tiverem uma relação de afetividade, maior é a chance desse modelo influenciar o observador. A idade, ou seja, uma pessoa idosa vai sempre ser um modelo mais eficaz de experiência, de vida, de comportamento do que uma pessoa mais jovem. A competência do modelo, ou seja, se você sabe que a pessoa ela tem um estudo, fez uma pesquisa em determinada área, ela é competente naquilo que ela faz, você tende a acreditar que essa pessoa é a melhor naquilo que ela faz. Então você tende a repetir as características desse modelo. E o sexo, novamente, a questão do masculino e do feminino. Os homens tendem a seguir questões que eles consideram de grandes homens, assim como as mulheres tendem a seguir as mulheres que elas querem ter como exemplo. Agora falando do processo de atenção. O processo de atenção acontece quando a pessoa retém uma informação, um conteúdo, um modelo, mas ela não desenvolve esse comportamento no mesmo momento. Ela vai demorar para desenvolver esse comportamento. Um exemplo é uma menina que observa a mãe maltratar a empregada da família, os empregados tratar eles com superioridade. No futuro, essa menina ela tem a tendência de repetir esse comportamento da mãe. Então, reteve esse tipo de comportamento. E essa aprendizagem por observação envolve 2 sistemas representativos, o imaginário e o verbal, sendo que a maioria, o verbal é mais usado nos processos cognitivos. Agora, processos de reprodução motora. Pode ocorrer com um modelo na presença dele, física, ou só através
das informações passadas por uma pessoa. O modelo físico é quando a pessoa está ali. Um exemplo, o professor de balé que executa os movimentos para que o aluno possa repetir. Ou quando não existe um professor, a partir das informações, a professora, ao invés de realizar os movimentos, ela vai apenas explicar como serão feitos os movimentos, sem, contudo, realizá-los na frente dos alunos. Na modelação retardada ou deferida, não há sinais externos. O modelo não está presente e as informações já foram dadas há algum tempo. E outra coisa, os padrões complexos do comportamento, eles têm que ser decompostos em vários componentes para facilitar a retenção. Por exemplo, voltando ao exemplo do balé, se essa pessoa for fazer uma dança muito complexa de balé, a tendência é que ela aprenda um passo de cada vez para depois conseguir realizá-los todos em sequência, porque ela não conseguirá realizar todos, aprender tudo de uma vez só. Pode ocorrer também que esses padrões de resposta, eles foram aprendidos, eles foram adquiridos, mas eles não têm condições de ser reproduzidos pelo indivíduo porque esse indivíduo tem uma incapacidade motora. No mesmo caso do garoto que observa o jogador de futebol na televisão e quer ser igual a ele. Ele tende a imitar, ele vai fazer exatamente igual o que ele viu na televisão. Só que se ele não tem a mesma habilidade que o jogador, ele não vai conseguir reproduzir da mesma forma como ele viu essa pessoa fazendo. E movimentos que, para serem aprendidos, precisam de um eficiente modelo e de muito treino ou prática, que com o tempo essa pessoa conseguirá realizar. Não vai ser de imediato, mas a primeira vez ela pode não conseguir fazer igual, mas se ela treinar, ela vai conseguir. Agora, processos de motivação e reforço. Em condições de incentivos adequadas, a aprendizagem por observação é prontamente traduzida em ação. O comportamento ele é controlado não só pelos fatores externos, mas também pelos reforços vicariantes e pelo auto-reforço. Por exemplo, se você tem um professor A e um professor B, o professor A, no momento que o aluno faz uma pergunta, ele reprime o aluno, briga com o aluno, diz que ele não tem que perguntar, quem dá aula é ele, pronto, acabou, o aluno ele não vai querer mais perguntar durante essa aula, porque ele vai ficar envergonhado, ele vai, e consequentemente os outros alunos também, que vão ter medo da reação do professor. Agora, se o professor B, no momento da pergunta do aluno, ele incentiva, ele traz aquela pergunta para a aula, para o contexto da aula, responde a pergunta, não só o aluno que perguntou, mas todos os outros vão ser estimulados a perguntar também. Em um experimento, Bandura e Barabio, em 1971, demonstraram que quando se expunha um grupo de crianças a diversos padrões de comportamento, exibidos por diferentes modelos, elas só imitavam os comportamentos que eram recompensados e se recusavam a fazê-lo no caso da ausência de reforço. Ou seja, se elas ganhassem a recompensa, elas iriam desenvolver tal comportamento. Se não ganhassem, elas não fariam o comportamento. Os indivíduos processam sequências de relações, ações e consequências e sintetizam as informações, o que os leva a agirem de uma ou outra maneira. Por exemplo, o pai que está sempre recompensando as atitudes do filho, altruístas do filho, vai fazer com que esse filho tenha sempre atitudes altruístas, porque ele sabe que ele vai ser recompensado pelos altruístas. Ao contrário daquele pai que só recompensa de vez em quando. Se a recompensa for feita sempre, ela é muito mais fácil que o filho vá reproduzir isso com mais frequência. Aprendizagem e predição. Os modelos comportamentalistas dizem que aprendizado é uma técnica meramente mecânica, de ouvir e repetir. Mas os humanos não se comportam assim, segundo Bandura. Eles ouvem, interpretam, analisam a informação e então tem uma reação, talvez aprendendo ou não. Suponhamos dois professores, um mais rígido, o outro mais, digamos, liberal. Os alunos têm mais facilidade a aceitar o conhecimento com o professor que seja mais liberal, pois eles os escutam, interagem melhor com os alunos. A interação aluno-professor é melhor. Já com o professor B, digamos B, né, pode ocorrer alguns problemas no aprendizado devido a essa distância
que há entre o professor e aluno. O aprendizado fica meio difícil de ocorrer por essa distância mesmo. Só do professor que seja mais liberal que a turma, digamos, tenha uma melhor relação, estar perto, ocorre já uma mudança no comportamento dos mesmos, ocorre um comportamento bastante diferente, bem mais receptivo. E o professor é responsável por isso, pois o mesmo ele tem a função de estimular os alunos a aprenderem. Por fim, a teoria cognitiva social considera que o aprendiz não é um autômato. Como eu disse, ele analisa todos os meios, toda a informação que é passada, toda a postura que é passada por quem está lhe ensinando, por quem está na sua frente, e desde então pode ter uma reação, boa ou ruim. Bandura reconhece a importância do pensamento no controle do comportamento. Ele diz que através do pensamento podemos escolher quais são os melhores modelos a serem seguidos. Bandura também diz que à medida que a aprendizagem se realiza, as ações podem ser automatizadas, exigindo menos esforço. E isso, segundo ele, libera o pensamento para resolver tarefas mais complexas. Ele também questiona a validade dos modelos, posto que eles foram definidos antes dos avanços e das revoluções tecnológicas, o que faria com que talvez não seguisse os caminhos do desenvolvimento humano. Fatores que impedem a aprendizagem por observação. Bandura afirma que os observadores não são simplesmente gravadores que registram todas as pistas modeladoras que eles encontram na vida diária. Ele diz que a modelação envolve vários processos e que a aprendizagem pode falhar devido à dificuldade em qualquer um desses processos. O primeiro processo seria quando o indivíduo não consegue observar com precisão o comportamento a ser aprendido. Aí as razões podem ser deficiências pessoais, como por exemplo a miopia, ou problemas no ambiente, cuja visibilidade seja precária ou algo assim. Aí se falhar o registro sensório, não se dará a modelação. O segundo processo é a codificação inadequada dos estímulos para representação na memória. Como, por exemplo, quando uma pessoa está aprendendo a dirigir e ela aprende tudo que ela tem que fazer numa sequência. Aí, se você mudar essa sequência, ela não vai conseguir dirigir, porque ela não codificou direito na memória dela. O terceiro processo é o decréscimo de retenção, que o indivíduo esquece alguns elementos do comportamento, e aí ele fica incompleto. Quarto, deficiências motoras. O indivíduo pode observar com precisão, codificar direito na memória, mas ele não vai conseguir reproduzir aquele comportamento porque ele tem uma certa deficiência motora que impede ele de fazer isso. E o quinto e último é o reforço inadequado ou as sanções negativas. Porque com isso o indivíduo pode até ter algum desempenho, mas ele não vai ser completo. O reforço, um evento pode ser reforçado para uma pessoa de determinado jeito, mas para outra pessoa não. Então o reforço pode falhar. E a inibição de emitir comportamento aprendido pode ocorrer se tiver sanções aversivas no ambiente. O próximo tópico é funções e estímulos da modelação. A modelação tem a função de transmitir informações e fazer com que o observador reflita sobre as consequências dos atos. Ou seja, quando o observador enxerga uma situação cotidiana, como por exemplo, uma senhora que quer atravessar a rua, ele observa que uma outra pessoa a auxilia, e isso gera sentimentos nele, gera simpatia pelo ato do próximo, ou gera antipatia pela senhora por estar atrapalhando o trânsito. Ou então, a função da modelação é fazer com que
esses padrões de comportamento sejam refletidos e reavaliados. A modelação possibilita ao indivíduo adquirir novas respostas. Um aluno, ao ver seu professor manusear um microscópio, começa a aprender também. Segundo, fortalece as inibições de respostas. Uma pessoa, ao conviver com alguém agressivo e depois passar a conviver com uma pessoa amável, aos poucos vai deixando de ter características agressivas para aderir às características de uma pessoa amável. Terceiro, outro efeito da modelação é enfraquecer a inibição. Alguém que é tímido, tem vergonha de falar em público, ao ver uma outra pessoa falar muito bem ao público, começa a adquirir essas características, começa a ter uma desinibição para falar em público. Quarto, a modelação finalmente facilita o desempenho. Por exemplo, uma criança que já tem o hábito de devolver todos os brinquedos que pega emprestado com outros, ao ver o seu pai devolver algo também ao vizinho, caiu alguma bola no quintal, devolveu ao vizinho, essa criança vai ser reforçado esse hábito de devolver as coisas para quem é realmente o dono. Conclusão. A teoria de Bandura é muito importante na aprendizagem, porque ela mostra que o ser humano não é apenas um joguete de forças internas ou inconscientes. Não, o ser humano também pode pensar o que ele quer seguir ou o que ele não quer seguir. Mas é sempre bom deixar claro que o meio, os modelos que ele irá escolher sempre farão grande diferença na vida pessoal dele.